Meu nome é Ana Letícia Roma Pinheiro, eu sou do oitavo semestre e eu vou apresentar o meu artigo científico é sobre revenge porn, sobre a ótica do direito penal brasileiro. Basicamente, o meu trabalho ele vai falar sobre a pornografia de vingança, que seria a divulgação ou publicação de imagem, vídeos íntimos sem consentimento da vítima, né? Normalmente com a intenção de humilhar ou até mesmo se vingar ou até utilizando de uma forma de ameaça. E essa prática ela tem afetado principalmente mulheres, né, e principalmente no âmbito de violência doméstica, sendo considerado uma forma grave de violência digital atualmente, né. Como você sabe, a pornografia não consensual, embora ela não seja um fenômeno novo, ela ganhou força com o avanço da tecnologia e das redes sociais. Tendo em vista que o acesso facilitado da internet e os aplicativos de troca de mensagem, né, de forma muito rápida, tornou possível que os conteúdos íntimos sejam compartilhados rapidamente e sem qualquer controle ou alguma forma que restrinja esse tipo de divulgação de conteúdo. No campo jurídico, né, o revenge porn ele é conhecido como uma violação à intimidade, à dignidade da pessoa humana, né. E no Brasil, essa conduta ela só passou a ser expressamente prevista no Código Penal a partir da Lei 13.718 de 2018, porque ela criminalizou a divulgação não consensual das cenas de nudez ou ato sexual. Então a gente vê que essa lei ela representa um importante avanço na tutela dos direitos fundamentais e na proteção e principalmente, né, na proteção das vítimas. E evidencia que o legislador teve que acompanhar, né, as transformações sociais e tecnológicas da atualidade. E o meu tema, a escolha do meu tema, ele se justifica pela relevância jurídica e social, tendo em vista que a prática de revenge porn ou pornografia de vingança, ela atinge diretamente os valores essenciais, a privacidade, a honra, a dignidade, né? E até porque a gente vive numa sociedade onde a exposição da vida se tornou muito vulnerável, né, se tornou de uma forma muito fácil, com as redes sociais, né, todo mundo posta story, posta vida, então, assim, isso se tornou muito mais fácil a prática de crimes digitais na esfera digital. Então, essa facilidade de compartilhamento e a dificuldade da remoção do conteúdo, ela amplia mais ainda o dano sofrido pela vítima, né, que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, né, ela vai sofrer uma estigmatização social e um sofrimento psicológico, né. Eu digo assim, que é muito fácil o compartilhamento, mas a retirada do conteúdo é muito difícil, né, tendo em vista essa rapidez mesmo. Então, eu acho que discutir o tema é fundamental para compreender como que o legislador ele pode responder, adequadamente de forma moderna a esse tipo de prática ou violência, que muitas vezes o revenge porn ele vem acompanhado de uma violência doméstica, né. Sobre o âmbito, né, da violência doméstica. Então, é essencial para a gente entender a forma que a legislação brasileira vem se adaptando aos novos desafios digitais. Leis como a pioneira foi a lei da Carolina Dickmann, que teve as suas fotos, divulgadas, né, 36 fotos divulgadas do seu computador, e logo após teve a lei de 2018, né, que foi quando realmente entrou no Código Penal. Além disso, a gente vai analisar também, a gente vai entrar um pouquinho na efetividade das normas, né, se realmente o judiciário, o sistema penal brasileiro está preparado para lidar com a violência digital e proteger as vítimas de uma forma eficiente, tá? E qual é o principal problema? O principal problema e objetivo que a gente tem é essa questão da norma se mostrar eficaz na proteção das vítimas, né? Considerando as lacunas e as limitações do ordenamento jurídico vigente, né? A metodologia do meu trabalho, ela foi apresentada uma das fontes foi a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, e no Google Acadêmico. E o mais curioso é que apenas, 36 pesquisas acadêmicas são no direito brasileiro, o que demonstra que é uma abordagem muito rasa nas universidades, né. Então e além do mais também, a gente vê muito tese de doutorado, a gente não vê outras pesquisas, né, sobre o assunto. Então, o meu estudo ele foi dividido em 3 capítulos principais: a evolução histórica da legislação penal brasileira sobre os crimes virtuais,
com a lei da Caroline Dickmann, né, tendo a primeira entrada da lei da Caroline Dickmann, as disposições penais aplicáveis ao revenge porn e as limitações e desafios da legislação penal vigente, né. Então, a evolução histórica, né, a gente sabe que com o passar das décadas, né, o Brasil ele foi evoluindo com relação aos computadores, né, ao aumento do uso da internet e com esse aumento, né, a gente trouxe novas formas de criminalidade, né. Então, por muito tempo, o Brasil ele careceu de leis específicas que para lidar com os crimes virtuais, né. Justamente porque o avanço foi muito rápido, né, e o legislador se teve na obrigação, querendo ou não, de acompanhar, né. Mas por muito tempo, a gente teve essa carência das leis específicas, né, com os crimes virtuais. Então isso gerava uma sensação de impunidade, principalmente dos agentes que cometiam esse tipo de delito. Só que em 2012, que foi sancionada a primeira lei, foi a lei pioneira, né, que a gente teve no nosso ordenamento jurídico, que foi de uma atriz muito conhecida, né, que popularmente a lei veio a ser conhecida como Lei Caroline Dickmann, que teve o vazamento de fotos íntimas, né. E essa lei, ela marcou o início da criminalização das condutas, né, praticadas no ambiente digital. Isso, na época, representou um avanço importante, né, diante da complexidade das novas formas de exposição e violências. Mas, a partir de 2012, né, com o aumento dos casos de revenge porn, principalmente sobre o âmbito de violência doméstica, o legislador ele viu que teria que ter um cuidado a mais com essas vítimas e veio aí que ele editou, né, a Lei 13.718, que vem incluir o artigo 218C do Código Penal, que aí vem criminalizando a divulgação não consensual de nudez ou ato sexual, né. E o bacana também é que o legislador, ele não só criminalizou diretamente a questão da divulgação, mas ele trouxe também outros verbos, né, para o artigo. Então, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar, né, já justamente abrangendo, né, esse tipo de ato, né, que pode se dar de várias formas a divulgação de imagem, né, principalmente de cunho sexual e nudez. E a pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão, e ela pode ser aumentada, tá, quando essa divulgação tiver uma finalidade comercial ou for praticado por ex-parceiro da vítima, que foi o que eu acabei de relatar sobre o contexto de violência doméstica e familiar. Cabe lembrar que nenhum desses delitos cabe benefício despenalizador, tendo em vista que a própria lei, quando é sob o âmbito de violência doméstica, já em seu artigo, se eu não me recordo, 41, já traz para a gente que não cabe nenhum benefício. Então a gente também demonstra essa proteção a mais para a mulher, né. Então a lei ela é abrangente, ela contempla diversas formas de divulgação e reconhece sim que a ausência do consentimento é suficiente para configurar o crime. Então, além do artigo 208C, o agente ele pode cometer outro crime juntamente, né, como a extorsão, a ameaça, né, trazendo tudo que envolver a punição para que a vítima não se sinta, o agressor traga de uma maneira que a vítima se sinta restrita, né, e ameaçando consequentemente. E as limitações e qual que são as limitações e os desafios do ordenamento jurídico atual? Como a gente teve mesmo os avanços legais, o avanço do ordenamento jurídico, né, ainda a gente tem muitos desafios na aplicação dessa lei. Porque normalmente a viralização desses conteúdos são por perfis fakes, né, perfis anônimos que usam de prenome, né, e dificultam a identificação dos autores, né. Então a falta de autoria é um desafio muito grande para o ordenamento jurídico, né, porque as pessoas utilizam de perfis falsos, né, então isso torna a investigação muito complexa, muito, muito complexa. E outro problema é a ausência de mecanismos rápidos da retirada do material, porque da mesma maneira que é muito rápido a divulgação, o compartilhamento, a retirada do material, ela se torna muito difícil, devido à rapidez do compartilhamento, a sites, eh,
aplicativos de conversa, entre outros, né. Então essas falhas, elas revelam que a legislação penal, ela é necessária, ela tem a pena prevista, ela tem a condenação prevista, mas ela não é suficiente para resolver o problema. Punir o agente não é suficiente para resolver o problema. Então, o revenge porn, justamente por ele causar sérios danos emocionais, sociais e familiares das vítimas, que têm a sua intimidade violada e a imagem exposta, ela sofre com a vergonha, o medo, o isolamento. Então, mais do que a punição do agressor, muitas vezes, todas as vezes, na verdade, a vítima deseja a remoção do conteúdo, né? Para que ela possa restabelecer a própria dignidade, né? Então, isso demonstra que a necessidade, então, assim, não é só a punição do agressor, mas também a necessidade de políticas públicas que ofereçam acolhimento e suporte psicológico a essas vítimas, que têm sua vida íntima divulgada. E as considerações finais que eu deixo no trabalho é que a análise realizada ela demonstra que o Brasil ele avançou sim em reconhecer o revenge porn como crime, especialmente depois da Lei 13.718, né, no no Código Penal, só que a simples existência da norma e a punição do agente não garante a sua eficácia. As dificuldades da investigação para achar a autoria do crime, a lentidão processual e a falta do acolhimento institucional, né, ela reduzem o alcance que o legislador buscou ali em trazer nesse artigo, em trazer nessa lei, né. Então a proteção ela é efetiva das vítimas, ela exige uma atuação conjunta entre o Estado, as plataformas digitais e a sociedade, principalmente quando o assunto é a retirada deste material, e principalmente a busca nas investigações da autoria do crime. Então a gente sabe que então o que a gente pode concluir é que a legislação penal, ela é uma ferramenta indispensável no combate do revenge porn, no entanto, ela não é suficiente por si só, ela necessita de outras, de atuações em conjunto, né. Então somente com uma abordagem integrada vai ser possível a garantia e a proteção integral das vítimas e buscando a efetiva restauração da dignidade e autonomia.